emoção quando acontece alguma coisa boa, né? Pela emoção, bonito. Isso é importante para o brasileiro, né? Conhecer sentimento de ódio, de carinho, amor, sei lá. Educação emocional. Eu acho que é ter respeito por alguém e ter sentimento, né? Por alguma coisa. Não. Saber pôr-se no lugar dos outros, não é? Entender bem o ambiente humano que está ao seu redor. Inteligência emocional, Daniel Goleman diz que é algo super bom e gostoso de se viver. Inteligência emocional é você tentar sobreviver dentro do país hoje. Não cheguei a ler o livro, tá? No meu tempo a escola era só 4 anos só, né? Hoje, né? Educação emocional. Cultura. Tem que ser cultura, né? Educação emocional. Inteligência emocional. As livrarias estão abarrotadas de livros sobre este tema. Será mais um modismo pedagógico? Um fenômeno de marketing? Ou se trata de um assunto que veio para ficar e precisa ser devidamente considerado? Educadores sérios pensam que se trata de algo extremamente importante, pois percebem em sua prática cotidiana que nossa sociedade, fragmentada e violenta, está tornando as crianças emocionalmente muito vulneráveis. As famílias, também elas, se sentem sem condições para atuar devidamente neste campo. O despreparo varia de classe social a classe social, mas está presente em todos os grupos da população. Com isso, para a escola de hoje, o acompanhamento emocional das crianças se torna um assunto prioritário. Este é o tema que será abordado no presente vídeo, que contará com a participação de pessoas especialistas nesta área. Os pais hoje se preocupam muito com a educação de seus filhos. O dilema começa já na escolha do tipo de escola mais indicada. Uma mais tradicional, com uniformes, disciplina e currículos bem delineados, ou uma mais moderninha, dessas sem muita estrutura, com programas soltos e grande margem de liberdade para a criança. Será este um verdadeiro dilema? Não seria possível conciliar estudo sério, disciplina inteligente e responsável, com um clima amigo, respeito à individualidade e atenção ao aspecto emocional do aluno? E os pais? Será que eles acham importante que a escola dê atenção à parte emocional na educação de seus filhos? Emocional, acho que não. Claro, demais. Viu? Porque é a parte que compõe a personalidade dele e faz com que ele seja feliz. A criança necessita, né, desse estado emocional, né? Ela precisa saber que realmente a vida vai lhe proporcionar isso, né? Porque a parte emocional das crianças acho que está muito ligada com a violência, a TV, então é muito importante que eles tenham esse auxílio, esse dia a dia. Trabalhar a emoção da criança dentro de uma escola. Uma instituição que afinal existe para ensinar. Não seria a educação emocional tarefa para uma clínica psicológica? O emocional a gente não pode deixar fora da sala de aula. As crianças, elas chegam com a emoção. Então nós devemos trabalhar a emoção dentro da sala de aula. A gente tem que se trabalhar, se completar dentro da emoção. É muito importante, mas é muito complicado, porque cada criança vem com a sua bagagem dentro de casa. Eu tenho a minha própria emoção e isso fica difícil de trabalhar. Mas é importante e é assim que nós vamos nos completar dentro do processo ensino-aprendizagem. Eu acho que é importante que a inteligência emocional, embora seja um assunto novo, um assunto que agora que está se falando, mas nós professores já empiricamente ou pelo senso comum, nós já sabíamos que isso era importante no desenvolvimento do indivíduo e para garantir a aprendizagem do aluno. Porque ele tem que estar bem, ele tem que estar bem com os outros, bem com ele mesmo, para que ele possa ter um espaço de indagação, um espaço de criação, um espaço que ele vá ocupando de criança, para que quando ele for adulto ele também seja livre. A possibilidade de se trabalhar a emoção da criança dentro da escola é fruto de uma evolução muito recente em didática e em psicologia. De um modo geral,
a gente pode dizer que a sala de aula ela era um local negligenciado pela pesquisa, no qual as coisas aconteciam em função de teorias da aprendizagem, da personalidade ou teorias sociais. Agora, a escola passa a ser vista como um laboratório vivo. As crianças são agentes do processo. E o psicólogo, o professor, o didata, se preocupa em olhar melhor o que é a inteligência da criança. Esta é a posição da escola que Howard Gardner trabalha junto com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ali interessa ver a inteligência da criança em ação. E essa inteligência não é uma qualidade única de abstração. Ela tem muitas faces, ela é múltipla. Howard Gardner teve sua especialização científica no campo da psicologia da aprendizagem. Muito cedo, se dedicou a criticar uma ideia, fundada nos testes de inteligência, de que a inteligência é uma realidade de uma só dimensão. Inteligente seria quem, e somente quem, tem facilidade de raciocínio dedutivo e matemático. A memória também conta, mas a partir desta ótica, o valor maior é dado à lógica abstrata e à verbalização. Gardner denuncia a escola e o ensino por terem deixado se influenciar totalmente por essa visão unilateral da inteligência. Gardner, nas suas obras mais famosas, costuma falar de 7 formas de inteligência. 3 delas são formas mais clássicas que a gente conhece. É a capacidade lógico-dedutiva da nossa inteligência, a verbalização, a inteligência linguística e a inteligência chamada espacial, que os testes de inteligência já nos anos 20 e 30 conheciam. Mas ele anexa 4 formas de inteligência, às quais eu daria o nome de propriamente emocionais. Uma ele chama de inteligência musical. Quem sabe é melhor dizer inteligência música, porque são 9 as musas dos gregos. Aqui entra o teatro, entra a poesia, entra a dança, entram as várias formas de expressão artística. Depois ele fala da inteligência sinestésica e corpórea. O corpo, o movimento são importantes, sobretudo na criança, para que ela possa compreender, tocar o mundo, interiorizar o mundo, fazer dele uma interpretação. E Gardner fala ainda, e aqui nós entendemos que se trata realmente de emoção, da inteligência intrapessoal, é a capacidade de se auto-entender, olhar para dentro, captar as próprias motivações, os sentimentos, as emoções e captar a relação com os outros, a inteligência chamada interpessoal, aquela que nos ajuda a situarmos-nos dentro de um grupo vivo, que está sempre numa relação viva conosco. E tudo isto mexendo com a nossa própria subjetividade. Estas seriam as 7 inteligências. Aqui em São Paulo, Gardner falava de uma 8ª inteligência, a inteligência propriamente do transcendente, do religioso, aquela que nos põe diante de algo mais para lá daquilo que a gente pode tocar. E eu falaria ainda de uma inteligência política, uma inteligência que nos permite entender que vivemos numa sociedade organizada, que temos papéis sociais, que temos que aprender a fazer a crítica daquilo que existe e a exercer os nossos direitos e deveres como cidadãos e cidadãs deste país. Uma das grandes implicações educacionais dessa teoria é dizer, por exemplo, que você nunca vai ter alunos que sejam todos iguais. Não há um padrão de normalidade, um padrão de inteligência que todo mundo deveria ter. O que é normal em termos de escola, em termos de vida, é você ter pessoas diferentes, com formas de inteligência diferentes e com capacidades de aprendizagem diferentes.
E quando você pensa assim, você vai descobrir que na sua aula, por exemplo, você não pode trabalhar sempre de um mesmo jeito. Porque se você, por exemplo, só dá aula utilizando livro didático ou então falando, você vai ter alunos que vão aprender e outros não vão aprender, porque para alguns outros a entrada para a aprendizagem se dá por outras vias, por outras formas de inteligência. Então, alguns aprendem mais quando fazem dramatização, outros aprendem mais quando trabalham com arte, outros aprendem mais conversando com outras pessoas. Então, a segunda implicação educacional, depois de perceber que os alunos são diferentes, é você perceber que a forma de trabalhar que você tem, ela precisa ser tão múltipla quanto as inteligências. É preciso trabalhar em grupo, é preciso trabalhar fazendo pesquisa, é preciso trabalhar com projetos, é preciso deixar os alunos criarem muitas coisas, resolverem muitos problemas. Durante uma recente visita ao Brasil, Gardner disse: "Um currículo amplo demais não é bom. Penso que o ensino básico deva trabalhar com a história, literatura, matemática e ciências. Não mais do que isso. Prefiro escolher um tema e trabalhar muitos anos sobre isso, do que ter um entendimento superficial de muitas coisas." Para Gardner, a escola, respeitando a individualidade de cada inteligência, deveria trabalhar com estratégias, temas, materiais e atividades lúdicas e didáticas bem variadas, a ponto de seduzir e estimular as inteligências das crianças à maneira de cada uma. Trata-se de a escola, com suas programações, abrir janelas na mente dos alunos, tornando-os capazes, dentro das respectivas idades, de entender o mundo em que vivem, de se relacionarem bem consigo e com os demais, de assumirem interesses e tarefas sociais, de entrarem em interação com o ambiente, a natureza, o corpo, o espírito, em resumo, com a vida. A escola mais tradicional, esta que Gardner chama de uniformizadora, ela confia muito no programa, no livro, nos passos a serem dados. E ela ignora os seres vivos que interagem dentro da escola. Primeiro a criança, cada criança. Depois as crianças juntas no seu grupo. E em seguida as professoras, os pais, aqueles que desenvolvem tarefas na cantina, na portaria, nos laboratórios. Todo este grupo humano é importante na vida da criança e, por isso, nos seus processos de conhecimento. Este trabalho em conjunto visa a educação emocional dos nossos alunos. Na medida em que eles se lançam, em que eles se sentem mais seguros, a construção do conhecimento se torna de uma forma mais efetiva e mais segura, e a criança mais feliz. Parece que tudo que é válido para a escola, em termos de avaliação, tem que ser feito através de um teste, através de uma prova. E quando você só avalia por prova, ou quando você termina e começa o seu trabalho em função de uma prova, você pode estar deixando muitas coisas para trás, pode não estar ajudando os teus alunos, pode não estar tentando perceber quais são os caminhos da aprendizagem. Então, assim como a inteligência é múltipla, é preciso pensar que a avaliação precisa ser múltipla também. Preciso avaliar o meu aluno não só na prova, posso até fazer isso, mas com muito menos ênfase. Importante avaliar trabalhando em grupo, avaliar em atividade de projeto, avaliar enquanto ele conversa com os outros. E não avaliar para medir, para dar nota, mas sempre avaliar para ajudar. Eu avalio para incluir e não para categorizar, não para estigmatizar. Então, a avaliação
ela tem que ser pensada dessa forma. Presta atenção na próxima brincadeira. A educação emocional pertence ao currículo tanto quanto a leitura e a escrita, a geografia e os estudos sociais. Ela acontece na relação direta da professora com o aluno e a classe. Realiza-se igualmente no pátio de recreio e nos corredores. Hoje fala-se muito de disciplinas transversais, entendidas como temas inspiradores que percorreriam e dariam um sentido ao conjunto do currículo. As escolas cristãs sempre viram os valores do cristianismo como um princípio orientador de toda a educação e ensino. O MEC propõe para 1998 5 destes temas: a ética, o meio ambiente, a pluralidade cultural, a orientação afetiva sexual e a saúde. Com isto, o currículo passa a ter um respiro humanista amplo e sugestivo. Mas bastará colocar essa longa lista de itens nos horários de aula? Parece que não. Mais fundamental é criar um clima pedagógico e um padrão de relacionamento novos dentro da escola. Ou, em outros termos, é indispensável desenvolver em todos a inteligência intra e interpessoal, a aprendizagem da autocompreensão e da compreensão do outro. Neste contexto, o professor Edênio Vale propõe o chamado círculo como um momento de grande importância no estabelecimento de um clima emocionalmente inteligente dentro da sala de aula. O grande problema de toda a teoria é descer do nível teórico ao nível prático. Também neste campo da educação emocional. Isso tem que acontecer na sala de aula, nas várias disciplinas. Agora, isso tem que acontecer em relação à maneira muito pessoal, muito subjetiva, como ou com a qual cada criança e as crianças como grupo vivenciam aqueles fatos, aquelas atividades que se dão dentro de uma escola. Nesse sentido, inúmeros autores trabalham técnicas, criam situações nas quais a criança possa falar das suas emoções. Aqui, neste livro, A Educação Emocional, nós falamos do chamado círculo, que é um momento na semana, uma hora, que a professora tira e na qual, com as crianças assentadas em um círculo, a professora tenta aprofundar exatamente essa dimensão subjetiva, esta sensibilidade da criança em relação a temas como a amizade, o estudo, as dificuldades, a mentira, a fidelidade, ou também em relação a situações, a prova, como se preparar, o estudo, a concentração. E neste círculo não se discutem as teorias sobre, ou não se buscam diretamente caminhos, soluções. O que se busca é propiciar à criança a possibilidade de expressar o que ela está sentindo, o que vai dentro dela. E isto é fundamental para ativar as chamadas inteligências múltiplas. Esta rica capacidade de a própria criança se questionar e buscar, através dos inúmeros canais que ela possui como ser inteligente. Meu amigo ideal tem que ser honesto e não ser falso. Meu amigo tem que ser leal e não mentir. Pra mim, meu amigo ideal tem que estar sempre junto comigo quando eu preciso dele. Pra mim, um amigo ideal tem que ser... tem que cooperar comigo e eu cooperar com ele. Pra mim, o amigo tem que ser simpático, legal e fiel. No círculo, a professora atua como uma mediadora empática. Ela treina as crianças a observarem 3 regrinhas de ouro. A primeira é saber ouvir, respeitando, sem zombaria, sem risos. A segunda, prestar atenção no sentimento que a pessoa está falando, saber respeitar essa emoção.
E o terceiro, a partir disso, tirar os ensinamentos para nossa vida, para o nosso dia a dia, porque sempre o círculo traz alguma coisa de bom para nossa vida e para o nosso cotidiano. Quando se fala em educação emocional, algo como o círculo é absolutamente fundamental, por uma razão muito simples. Hoje, na vida como ela é, até dentro da própria casa, não é fácil para a criança expressar o que ela sente. Ela não consegue expressar-se também nos papéis sociais que ela desenvolve. E é importante que a escola a ensine a expressar-se e crie situações nas quais ela possa se conhecer melhor, inteligência intrapessoal, e conhecer melhor o outro, situar-se melhor diante do outro, inteligência interpessoal. Esta é uma condição fundamental para que a criança possa ter uma aceitação de seus sentimentos e um relativo domínio dos mesmos. E é assim que ela vai aprender a usar melhor todos os recursos das suas múltiplas inteligências. A gente aprende, porque a gente aprende assim mais sobre a amizade, porque a amizade é boa, assim. E é sempre bom ter uma pessoa como amigo. Todo mundo pensa que isso daí é uma brincadeira, mas na verdade a gente está sempre aprendendo. Todas as crianças brasileiras têm direito ao ensino e à educação. Têm igualmente o direito ainda mais fundamental de se tornarem pessoas integradas e felizes. A escola e os professores e professoras têm nos dias de hoje uma importante função integradora. Mas a educação emocional possível na escola não é uma panaceia para todos os problemas das crianças. O amadurecimento humano-afetivo da inteligência e da personalidade é apenas um aspecto, por mais importante que possa ser. A educação emocional depende não só de um ambiente escolar positivo e consciente. Ele se relaciona a uma gama de fatores macrosociais que o educador nunca pode esquecer quando atua junto às crianças. Antes de tudo, existem as condições de vida dentro da família. As precárias condições da família em nosso país são um condicionador poderoso do êxito real da ação da escola. Por isso, não devemos embarcar em propostas pedagógicas alheias aos problemas econômicos e sociais de nosso povo. Quem quiser fazer farinha, venha peneirar aqui. Quem quiser fazer farinha, venha peneirar aqui. Uma coisa, porém, é certa. Sem uma escola renovada pela raiz, métodos, clima, funcionamento, condições de trabalho, espírito de equipe, consciência da missão. Sem isso, será seguramente impossível construir um Brasil melhor. A escola é uma das chaves para um futuro mais feliz para o Brasil de amanhã. A educação emocional, entendida em seu sentido mais profundo, pode ser a argamassa da construção de uma escola brasileira à altura dos desafios de hoje.